Minha esposa me humilhou e zombou de mim enquanto levava o amante para o nosso quarto. Mas ela não fazia ideia do que a aguardava no porão. Ela pensou que podia me pisar, zombar de mim e fazer o que bem entendesse, mas o que ela não percebeu é que nem tudo sai como planejado. Principalmente quando você não conhece direito a pessoa ao seu lado. Sei que isso deve dizer algo sobre minha personalidade. Talvez seja a culpa que meus pais usavam para me manter na linha quando eu era criança. Talvez seja apenas a minha natureza. Tudo o que sei é que, mesmo quando criança, havia noites em que eu acordava de um pesadelo horrível, convencido de que tinha cometido um crime terrível e que era apenas uma questão de tempo até que viessem me buscar. Eu conhecia minha culpa. Sabia que as provas estavam por aí e que acabaria sendo pego. Meu coração disparava. Eu me sentava na cama, saindo do sono abruptamente, e lutava para dormir de novo. O mais estranho é que esses sonhos desapareceram. Quando conheci minha esposa, ela era doce e amorosa. Dava risadinhas das minhas piadas e conquistou minha mãe na primeira vez em que se encontraram. Fomos casados por 12 anos, e no começo, tudo correu bem. Mas cerca de 6 meses após o nascimento da nossa primeira filha, ela começou a mudar. Foi algo gradual, levou anos. Tivemos um segundo filho, um menino, 2 anos depois. E isso pareceu consolidar sua nova personalidade. Com o passar dos anos, tudo piorou. Ela ficou de pavio curto comigo e começou a dar patadas nas crianças. Digamos que a maternidade não caiu bem nela. Tentei conversar com ela sobre isso mais vezes do que consigo contar, mas todas as tentativas resultaram em discussões que ela mesma provocava. Eventualmente, desisti de tentar consertar um casamento quebrado por forças desconhecidas e passamos a viver vidas paralelas. Se me perguntassem o que eu fiz para merecer isso, eu não saberia responder. Ela era simplesmente uma mulher infeliz, nunca satisfeita com o que tinha e sempre querendo mais. À medida que as crianças cresciam, ela encontrava mais motivos para sair de casa. Essas distrações se tornavam mais frequentes a cada ano. Eu chegava do trabalho e cruzava com minha esposa no corredor enquanto ela saía. "Você precisa fazer o jantar, estou saindo." Que surpresa! A verdade é que comecei a enxergar essas saídas como um presente. As noites em que ela saía eram calmas em casa. Já as noites em que ela ficava, eu detestava. Eu preparava a maioria das refeições e fazia as compras do mercado. Sabia exatamente o que tinha na geladeira e planejava as refeições da semana. À medida que meus filhos cresciam, passaram a se aproximar mais de mim, pois eu fazia o papel de pai e mãe. Isso não era justo. Um pai espera que seus filhos fiquem felizes ao vê-lo chegar em casa, mas entende que a mãe é o centro da vida deles. No meu caso, parecia que as crianças se escondiam no quarto até que eu chegasse. Só então saíam para brincar comigo. Eu já não reconhecia mais minha esposa. A mãe dela havia traído o pai e transformado essa traição em um estilo de vida. Minha esposa viu o impacto disso. O pai dela ficou suportando tudo, porque a esposa ameaçou tirar as crianças dele. Ele aguentou até que elas fossem para a faculdade, então foi embora. Minha esposa viu a dor que a traição da mãe causou e jurou que nunca se tornaria como ela. Essa era mais uma promessa quebrada. O começo do fim veio numa noite de março. As crianças estavam dormindo quando minha esposa entrou na sala e soltou as palavras que fazem o sangue de qualquer marido gelar ao longo das gerações. "David, precisamos conversar." Nem me chamou de amor. Como uma professora repreendendo um aluno, explicou que começaria a passar as noites com um amante. Para mim, isso não foi novidade. Assim como acontecia com suas saídas à noite, aceitei a notícia com alívio. No caso da minha esposa, quanto menos, melhor. Já fazia tempo que eu dormia no quarto de hóspedes, e sua ausência tornaria nossa vida menos estressante. No início, achei que ela interpretou minha aceitação como uma vitória, mas antes de sair da sala, notei uma ponta de decepção em seu rosto. Será que ela queria me machucar? Esperava que eu implorasse para que ela ficasse fiel? Para mim, ela apenas admitiu algo que eu já sabia. Como pai deles, eu ficaria pelos meus filhos, até que crescessem e saíssem de casa. Nos meses seguintes, uma nova rotina se estabeleceu. Meus filhos nem perguntavam onde a mãe estava. Será que ela contou a eles? Duvido. Acho que estavam tão aliviados quanto eu. A primavera chegou e comecei os afazeres típicos da estação.
Passei um sábado com meus filhos fazendo a limpeza de primavera. Ventilamos a casa, tiramos o pó, polimos os móveis. Minha esposa já passava os finais de semana fora, o que para mim era um alívio. Meus filhos trabalharam duro naquele dia, e eu estava mais orgulhoso deles do que nunca. À noite, comemoramos nosso esforço com hambúrgueres e milkshakes do Hüttenbier. Nas semanas seguintes, fiz as tarefas que meus filhos ainda eram pequenos demais para realizar. Reinstalei uma veneziana que uma tempestade de vento arrancou da casa. Com as janelas abertas para aproveitar o ar fresco da primavera, pintei novamente a sala de estar, a sala de jantar e o hall de entrada. Substituí tábuas externas que estavam apodrecendo e troquei as vedações de portas que já haviam passado da validade. Juntos preparamos o jardim para o verão. Éramos agora uma família de 3 pessoas. Faço o possível para manter a casa sozinho, mas há algumas tarefas que não realizo. Todos os anos, no outono, contrato profissionais para limpar a fornalha e, na primavera, chamo um caminhão de limpeza para drenar a fossa séptica. Esse, com certeza, deve ser o pior trabalho do mundo. Eles cavam um pouco do gramado para expor a tampa, depois descem aquela enorme mangueira no tanque de imundície até sugá-lo completamente. Mesmo nos meus piores dias de trabalho, tenho um dia melhor do que o deles. Eles fazem um trabalho razoável ao restaurar o pedaço de gramado onde cavam a tampa da fossa, mas ainda assim, por algumas semanas, é possível ver a terra remexida e a grama danificada. Na sexta-feira seguinte, eu sabia que as crianças estavam com os avós para passar o fim de semana. Há muito tempo eu já havia informado meus pais sobre as atividades da minha esposa, e eles viam como obrigação proporcionar aos netos um fim de semana divertido de vez em quando, como forma de garantir que se sentissem amados. Meus filhos adoravam os avós. Cheguei em casa com comida para a viagem, esperando uma casa vazia e uma noite tranquila, mas fui recebido por algo bem diferente. Na sala de estar, estava minha esposa e sua mais nova distração. Ela estava exibindo o seu caso na minha frente, e ele estava bebendo do meu melhor uísque. Eu não dava a mínima para o caso, mas o uísque me irritou. Fiquei parado diante deles, enquanto ela dava risadinhas e ele zombava de mim. Foi então que começou a palestra. Ele passaria o fim de semana lá, e eles dormiriam no que um dia foi nossa cama. Ela explicou que eu poderia assistir, se quisesse, e por algum motivo achou isso hilário. Finalmente, percebi que ela parecia ter uma necessidade constante de escalar sua traição, ano após ano, como se já não sentisse mais emoção com suas tentativas anteriores de me humilhar e precisasse de novas e mais excitantes formas de me destruir. Fiquei me perguntando até onde isso chegaria, como se fosse apenas um exercício acadêmico abstrato. Eu não sentia nada por ela, e praticamente nenhuma dor por sua traição, mas comecei a pensar no que precisaria fazer para proteger meus filhos. Não disse nada. Suponho que ela tenha pensado que fiquei sem palavras, submisso e surpreso com o nível de sua depravação. Mas a verdade é que eu estava decidindo se ainda me importava. Há muito tempo eu já havia aceitado que a mulher com quem me casei estava morta. Ela se levantou, deixou seu vestido cair na minha frente, revelando seu corpo, e subiu as escadas rindo. Ele foi junto, e ao passar por mim, arrancou a comida das minhas mãos. Suponho que naquele momento eu tenha sido um covarde. Mas para mim, tanto ela quanto seus amantes haviam se tornado tão insignificantes que não valiam o esforço de uma confrontação. Pelo menos eu os teria ignorado, se ele não tivesse feito algo a mais que foi impossível para mim relevar. Ele me bateu ao passar. Grande erro. Ele riu, e um gatilho dentro de mim foi acionado. Já revivi esse momento muitas vezes, e me perguntei por que permiti que aquele único ato mudasse tudo. Eu não me importava que ele estivesse dormindo com minha esposa. Para mim, ela já não significava nada. Ele poderia até ter levado minha comida, eu sairia para jantar e passaria o fim de semana com meus filhos. Mas o tapa foi a gota d'água. Sentei-me em uma cadeira e comecei a planejar. Ouvi enquanto eles iniciavam sua primeira rodada. Tenho certeza de que fizeram questão de fazer barulho e gritar apenas para me humilhar. Continuei planejando enquanto o sol se punha. Eu tinha um taco de beisebol perto da porta. Seria rápido e silencioso. A segunda rodada começou, insatisfeitos com minha falta de reação. Eles foram ainda mais barulhentos. Nesse momento aperfeiçoei meus planos. Peguei lonas plásticas da garagem,
as mesmas que usava para pintar, junto com lençóis velhos para absorver pequenos respingos de tinta. Eu sabia que tinha quase garantia de sigilo naquela noite. O céu estava nublado, sem lua ou estrelas. Se mantivesse as luzes apagadas, poderia trabalhar no escuro. Peguei uma pá na garagem. Com os amantes distraídos, removi o gramado com cuidado para mantê-lo intacto. Cavei a terra e abri a fossa séptica. A terceira rodada começou já depois da meia-noite. Os gritos exagerados de prazer mascaravam o barulho da minha escavação. Peguei o taco ao lado da porta e testei meu golpe para não acertar o teto. Quando estive pronto, subi as escadas e caminhei pelo corredor até o quarto. Sem aviso, acertei a parte de trás da cabeça dele, fazendo seu rosto bater contra o dela. Ele apagou na hora, e ela começou a gemer, mas de um jeito bem diferente agora. Um segundo golpe, e ela também ficou em silêncio. Tive sorte. Não quebrei seus crânios, apenas os deixei inconscientes. Amarrei seus pulsos e tornozelos com abraçadeiras de nylon. Eles nunca recobraram a consciência, enquanto eu trabalhava rápido para concluir minha tarefa. Agora já estava comprometido. Levei um de cada vez para fora. Ele foi primeiro. Com a cabeça pendendo sobre a fossa aberta, finalizei seu destino e o deslizei para dentro da imundície. O barulho foi mais um baque do que um respingo. Ela foi a segunda. Por um momento hesitei. Minha mente se inundou com lembranças. A mulher por quem me apaixonei. Nossos encontros. A noite em que fiz o pedido. Lembrei-me de quando ficamos diante de Deus e da família, trocando votos. E então, pus um fim nisso. Atirei-a para a escuridão, junto com seu amante. Fechei a fossa, cobri com terra e reposicionei o gramado com cuidado, até que o solo parecesse como antes. Não confiei que minha camisa estivesse livre de sangue, então a queimei na fogueira nos fundos junto com o taco. Tomei um banho e me vesti. Com o trabalho sujo para trás, peguei uma lanterna e comecei a examinar cada centímetro da cama, do corredor e das escadas. Semanas depois, lembrei-me da pá e da bagunça que foi dar um fim neles. Sempre se esquece de algo. Encontrei sangue no cabo, então queimei a madeira e lavei o aço com água sanitária antes de jogá-lo no lixão. Ainda tinha uma última tarefa a cumprir antes do amanhecer. Peguei as chaves dele e dirigi seu carro até a pior parte da cidade onde o abandonei. Caminhei de volta e joguei as chaves no esgoto, uma de cada vez, começando a cerca de 1 quilômetro do local onde deixei o carro. Foi uma longa caminhada em uma noite escura, mas passei despercebido. Afinal, eu era apenas mais um homem em uma rua cheia de rostos anônimos. Quando o sol nasceu, revirei a casa novamente. Tive sorte, muita sorte. Se tivesse rachado os crânios deles, provavelmente nunca conseguiria limpar a casa. No fim, nem precisei usar os plásticos. Meus pais trouxeram as crianças no domingo à noite, a tempo de eu preparar o jantar para 5 pessoas. E o que foi o jantar? Hambúrgueres com milkshakes do Hut & Beer, é claro. Minha mãe comentou sobre meu bom humor e eu apenas respondi. Tive um fim de semana livre e agora meus amores estão em casa. Minha mãe perguntou. E quando ela volta? Que se dane se eu sei. Que se dane se eu me importo. Foi tudo o que disse, e tudo o que ela precisava ouvir. Na segunda-feira, liguei para o trabalho dizendo que estava doente e levei caixas com as roupas dela para lojas de doações em cidades vizinhas. Joguei seus cosméticos no lixão dentro de um saco de lixo da cozinha e coloquei suas joias em outro saco. Essa última parte foi difícil, mas eu sabia que ali estava meu maior risco de erro. Além disso, já fazia tempo que eu não comprava joias para ela. E tudo o que descartei era apenas mais provas de suas inúmeras traições. Achei que levaria alguns dias, até que seu empregador ligasse perguntando sobre sua ausência. Quando ligaram, respondi que não tinha notícias dela. Então, aproveitei o único presente que ela me deixou. A verdade. Fui até a delegacia e registrei um boletim de desaparecimento. Quando me perguntaram por que esperei tanto, contei a triste história da traição de longa data da minha esposa, e como eu simplesmente presumi que ela tinha fugido com o mais recente caso. Só me preocupei quando seu empregador entrou em contato. Perguntaram o nome do namorado atual e apenas encarei o policial. Fingi estar incrédulo com a pergunta e finalmente respondi. Você realmente acha que eu quero saber o nome dele? Faz tempo que decidi que ela tem a vida dela, e eu tenho a minha.
Vou me divorciar dessa mulher infiel quando meus filhos crescerem. Aparentemente, aceitaram minha resposta. 2 semanas depois, vieram à minha porta e me disseram que, pelo que conseguiram descobrir, ela fugiu com o amante. Apenas balancei a cabeça e disse que, bom, e encerrei a breve conversa com um comentário. Se encontrarem ela, podem me avisar. Eles riram da piada, e nunca mais os vi. Isso foi há 5 anos. E foram os melhores 5 anos da minha vida. Esperei 1 ano e me divorciei, alegando abandono. Meus filhos perguntaram algumas vezes sobre a mãe, mas pareciam satisfeitos com sua ausência, e nunca derramaram uma lágrima. Sim, admito que toda vez que o caminhão de limpeza da fossa vem, fico um pouco apreensivo, mas imagino que a carne se decomponha e os ossos ficam no fundo. Agradeço a Deus por estarem nus quando os descartei. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.